Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês compartilhando esse momento, esses 150 salmos em 150 dias. Preciso confessar para vocês que tem sido muito bom. Cada dia que passa eu tenho aprendido muito com os salmos e nós estamos apenas no salmo de número 8, ou seja, tem muitos salmos ainda pela frente. Tem muita coisa para a gente estar aprendendo, nós vamos ser edificados de todas as formas possíveis, eu creio nisso, em nome de Jesus. E hoje, essa semana teve alguns momentos de chuva, muita chuva aqui, e eu estava lembrando como o verão me afeta, como eu gosto da estação do verão. Parece que é a estação que eu sou mais feliz, sabe? E muito porque eu tô de férias, né? Então é um período que eu passo com minha família. Então o verão tem dessas coisas, né? Estar próximo da família. Eu lembro que quando eu assistia filmes, trazia-se muita ideia, né? De que, nossa, as férias de verão são as melhores férias que tem. Então, de fato, uma coisa muito boa do verão é que eu saio do Rio de Janeiro, né? Da capital, e volto para Búzios. Então é um período onde eu volto a ter contato com a natureza em tempo integral. E eu percebi que nos meus primeiros meses, ou no meu primeiro ano aqui, eu fui muito afetado por não conseguir, no meu dia a dia, contemplar as maravilhas de Deus. O Rio de Janeiro é lindo. É uma das cidades mais bonitas do mundo. E ainda assim, eu não conseguia contemplar as maravilhas de Deus porque eu estava muito focado em ir para a faculdade, voltar da faculdade, estudar, entro em sala, saio das salas, e matérias e livros. E chegou um determinado momento que, mesmo morando nessa cidade tão maravilhosa, eu não estava conseguindo contemplar. Eu não estava conseguindo ver Deus na natureza, ver Deus no céu, ver Deus em um dia ensolarado como está hoje. Então hoje eu acordei com esse dia ensolarado que tá bem sol lá fora. Então com esse dia ensolarado, meu Deus, que bom, muito obrigado. O Senhor é bom, o Senhor é majestoso, o Senhor está assentado no mais alto e sublime trono. Olha o sol que o Senhor fez, e até em dias chuvosos. Porque quando você está em um estado de contemplação, quando você está contemplando, buscando encontrar Deus, você percebe que toda a natureza revela a glória do Senhor. Toda a natureza comunica algo, né? E ter esse contato, conseguir pensar em Deus de maneira profunda, através do contato com a natureza, é algo que vai nos moldando, é algo que nos leva, nos deixa mais próximo de quem Deus é. E Davi, no Salmo 8, ele faz isso, porque quando ele escreve o Salmo 8, ele ainda pastoreava as ovelhas do pai dele, o rebanho do seu pai, e ele passava muito tempo olhando a natureza. Então a natureza, ela tem um impacto na nossa vida espiritual muito maior do que a gente imagina. Olhar os rebanhos, olhar os animais tem um impacto muito maior na nossa vida espiritual do que a gente aprendeu. Então Davi, ele começa dizendo assim, olha: Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra, tu cuja glória é cantada acima dos céus. Então Davi está dizendo que existe uma canção na terra, existe uma canção que ela está sendo cantada acima de todos os céus. Então você tem a Terra, as galáxias, as estrelas, os grandes astros adorando o Senhor full time, em tempo integral. E ele diz assim, olha: pela boca das crianças e dos recém-nascidos instruístes os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. E ele diz isso no versículo 3, ó: quando admiro os teus céus, obra dos seus dedos, a lua e as estrelas que ali estabelecestes, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? Eu, filho de Adão, para que venhas visitá-lo? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos e o coroastes de grande glória. Então,
Quando você admira os céus, eu quero que você faça esse exercício de admirar os céus, admirar as estrelas. O meu sonho, vou deixar meu sonho aqui, aí no deserto do Atacama, para ver os céus, para ver as estrelas, para ver tudo a olho nu, assim, sabe? Mas quando você olha para a natureza, quando você olha para os céus, quando você olha o mar, quando você olha cachoeiras, o que você pensa? O que aquilo te revela sobre quem Deus é? E eu não estou falando de você adorar a natureza. Não estou falando de você adorar uma cachoeira, adorar estrelas, adorar os astros. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que eles também revelam a glória de Deus. Estou falando que eles também comunicam algo. E como você consegue ver as mãos de Deus? Davi ele é muito específico aqui, né? Quando ele observa as obras dos teus dedos. Porque muitas das vezes a gente está esperando ver a glória de Deus com a chave de um carro, com bens materiais, né? Às vezes a gente está esperando ver a glória de Deus com uma cura. Então se Deus não me curar, Ele não é Deus. Se Deus não me abençoar com tal emprego, Ele não é Deus. Eu não consigo ver Deus se não for através de riqueza. Ou se não for através de livramento. Se não for através de cura. E o que está sendo dito aqui é que Deus ele tem uma multiforma de falar. E às vezes a nossa vista está muito embaçada, nossos ouvidos estão sujos, estão poluídos. Então, se a gente adora um pai, se nós temos um pai que tem uma multiforma de falar, nós precisamos ter também uma multiforma de ouvir. Isso reflete nas nossas relações. Às vezes você espera que a pessoa que você ama e que te ama, que você admira, demonstre para você que te ama de uma certa maneira, só que ela demonstra de maneiras muito diferentes, de várias maneiras diferentes. Mas você tá ali, olha, se ela não falar que me ama, é porque ela não me ama. E às vezes ela tá lá cuidando da casa, cuidando dos filhos, preparando sua comida. Às vezes ela tá trabalhando o dia todo, às vezes ele também. Às vezes o cara tá lá trabalhando o dia todo, tá provendo dentro de casa, tá correndo atrás, às vezes o cara tá desempregado, tá correndo atrás, tá sendo atencioso, às vezes ele não é tão atencioso, mas ele tá buscando ser o mais atencioso possível, às vezes ela não é tão atenciosa, mas ela tá trazendo alegria para casa, sabe? Às vezes a gente não consegue entender, às vezes a gente não consegue ouvir e ver o que o outro faz por nós, o quanto o outro nos ama, porque a gente está muito preso no nosso modelo, do jeito que eu gosto de ser amado assim, então tem que me amar assim, ou eu me sinto admirado quando falam e fazem isso por mim, se não for isso eu não quero, isso é coisa infantil. Então muitas das vezes a gente precisa olhar para o nosso lar e ver que as pessoas estão alegres. Nossa, ela é feliz em estar comigo, nossa, ele está feliz por estar comigo. E a pessoa não disse nenhuma palavra. Muitas das vezes são atos de serviço, a pessoa faz muito, às vezes tempo de qualidade. A pessoa tem a vida muito corrida, mas para te mandar uma mensagem. E com Deus é assim também. Às vezes a gente está esperando que o Senhor ele abre os céus, abre o mar vermelho para a gente... E nossa, eu sou importante para Deus. Às vezes a gente está esperando que o Senhor chegue com um carro, com uma faculdade, com muitas coisas e nossa, eu sou especial para Deus por isso. E Davi, ele diz algo aqui que é magnífico. Ele olha para tudo que o Senhor fez, para tudo que o Senhor construiu e diz, quem é o homem? Sabe, por que ele se importa tanto com o homem? Quem é o filho de Adão? Sabe, quem é Adão para ele descer desse lugar de glória dele e vir visitar? Então Davi, ele tá nesse salmo entendendo quem ele é, independente do que ele faça. Então quem faz é Deus. E ele é. E ele diz aqui, ó, tu fizestes dominar sobre as obras de tuas mãos, tudo
tudo sujeitastes debaixo dos seus pés, todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também, as aves do céu, os peixes do oceano e tudo que percorre sobre as correntes marítimas. Ou seja, o Senhor sendo soberano, criou tudo e depois nos colocou nessa terra para governar. Então ele diz, quem governa é vocês. Os rios, os mares são maravilhosos. Os rebanhos, os animais, as plantas são todas maravilhosas e vocês governam. Vocês são mais importantes. É isso que o Senhor está dizendo. E às vezes a gente acha, quando o Senhor ele fala que nem os lírios dos campos se vestem de maneira tão majestosa, quando o Senhor fala que Salomão não se vestia de maneira tão majestosa quanto os lírios dos campos, ou seja, eles se vestiam de maneira majestosas. Quando ele fala que as andorinhas têm seu alimento e não se preocupam porque elas sabem que vão comer, e ele pergunta, por que vocês estão preocupados? Não são vocês mais importantes do que os lírios dos campos, que os passarinhos? E muitas das vezes nós somos levados a adorar essas coisas. Muitas das vezes nós somos levados a adorar os rebanhos, a adorar os animais. Muitas das vezes nós somos levados a adorar as plantas. Eu tenho um monte aqui. Eu adoro, eu gosto. Adoro no sentido de gostar. Eu gosto muito de natureza. Eu gosto tanto que eu governo sobre elas. Não é a natureza que governa sobre mim. Então eu cuido da natureza porque o Senhor designou que eu governasse. Eu cuido da natureza porque eu quero que os meus filhos tenham a oportunidade de ter água limpa. Eu quero que meus filhos tenham a oportunidade de ir à praia. Então eu cuido das praias, eu cuido dos rios. Eu cuido da mata porque eu quero que meus filhos tenham a oportunidade de ver a glória de Deus na floresta também. De ver como a floresta anuncia a glória de Deus. Revela algumas coisas, alguns atributos, o quão maravilhoso é o Senhor. Mas eu não adoro a natureza. Eu adoro animais, mas eu não adoro um animal. Eu adoro cachorro, adoro gato. Mas eu prefiro ter filhos do que ter um cachorro. E muitas das vezes nós ouvimos isso. Nossa, é melhor ter um cachorro do que ter um filho. Nossa, talvez eu não vá ter filhos porque eu não sei se meu cachorro vai se adaptar. E não pode chamar de cachorro também, tem que chamar pelo nome. E é claro que você chama pelo nome do seu animal, mas é um cachorro, é um gato, é um pato. Não importa, eu adoro um pato, eu sou doido para ter um pato. Eu tive um pato, mas ele faleceu. Então, eu quero que meus filhos tenham contato com a natureza, com os animais. Sendo que o Senhor ele nos coloca em um lugar de governo. Ele, sendo soberano, nos coloca em um lugar de governo e diz, governe, cuide, proteja. Cuide da natureza, proteja os animais. Esses são vocês, sabe? Então o Senhor está nos levando hoje, através desse salmo, a entender quem nós somos. E o Senhor ele diz, olha, eu criei todas as coisas. E eu ainda assim desço para conversar com vocês. Eu ainda assim me importo com vocês. Então como você está? Como foi o seu dia hoje? Como está sendo a sua semana? Como está sendo o seu ano? Você está conseguindo me ouvir? Você está conseguindo falar comigo? Eu estou com saudade de você, de te encontrar no final da tarde. Estou com saudade de você, de olhar para a natureza junto. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a ter uma vida mais alegre, uma vida mais feliz, uma vida completa, uma vida mais satisfeita, porque nós estamos contemplando. E a natureza ela é bela porque ela anuncia, ela comunica, ela aponta para algo transcendental, para Deus. Tá? Existe a beleza na natureza porque ela aponta para Deus. E nós?
Aonde está a nossa beleza, sabe? Davi, ele fala todo o tempo aqui, sabe? Ele olha para a natureza e fica pensando a respeito de Deus. Quando as pessoas olham para nós, elas ficam pensando o quê? Quando o mundo olha para você, o que ele pensa? A forma como as pessoas, como os nossos irmãos que ainda não conhecem Cristo, quando eles olham para você, quando eles conversam com você, o que eles pensam? A sua vida é um reflexo da glória de Deus? As suas condutas, a forma como você age, como você fala, como você se comporta, como você se relaciona com Deus, está revelando Deus? Isso diz muito sobre quem Ele é e quem nós somos. Então o Filho, ele revela quem é o Pai. Jesus, o tempo todo que esteve aqui, como Cristo, como Jesus, Cristo, quando esteve aqui como Jesus, ele falava o tempo todo. Ele revelava o Pai o tempo todo e o Pai revelava ele. E agora nós estamos aqui cheios do Espírito Santo sobre nós e em nós. Precisamos revelar o Pai para o mundo. Precisamos revelar o Pai. A natureza faz isso. A natureza está o tempo todo revelando a glória de Deus, revelando quem Deus é. E nós também vamos fazer isso. Então existe uma canção que a natureza, que a Terra, que as galáxias estão cantando, entoando para o Senhor. E nós também temos a nossa canção. E agora nós vamos juntar todos os seres da Terra. Os filhos cantam. A Terra adora. Todos nós em uma única canção, adorando aquele que era, que é e que há de vir. Então isso é algo que me move, isso é algo que me puxa. Então quando eu estou na praia, meu Deus, olha o que o Senhor fez e eu governo sobre isso. Quando você vai comer um prato maravilhoso, meu Deus, olha o que o Senhor fez. E quando você chegar na casa dos seus pais, quando você chegar na casa dos seus amigos, você vai ouvir, meu Deus, você é muito de Deus. É impossível estar com você e não sentir a presença de Deus. É impossível estar com você e não ter uma revelação da glória de Deus. É impossível. Eu não consigo parar de te ouvir. Eu não consigo deixar de falar que Deus é bom, sabe? Então o Senhor está nos levando para esse lugar de alegria e de revelar cada vez mais a glória dEle. Cada vez mais a glória dEle. Vamos para o Salmo 9. Em nome de Jesus, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Que o Senhor edifique muito a vida de vocês, que esse vídeo venha a abrir a mente de vocês para pensarem em muitas outras coisas. Comentem aqui nos vídeos tudo que o Senhor está falando com vocês, se inscreve nesse canal, compartilhem esses vídeos e nós nos vemos no Salmo de número 9. Amém.